Renato Russo, nome artístico Renato Manfredini Júnior de, foi um cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista brasileiro, famoso por ser o líder, cantor e fundador da banda Legião Urbana. Antes de fundar a banda, Renato fez parte da banda Boto Elétrico, da qual saiu devido a desentendimentos com o baterista Frei Lemos. Adotou o nome do palco Russo em homenagem ao inglês Bertrand Russell, ao suíço Jean-Jacques Rousseau e ao francês Henri Rousseau. Renato Manfredini Júnior era filho do economista Renato Manfredini, de quem tirou o nome, e Maria do Carmo de Oliveira, professora de inglês, ambos paranaenses. Seus pais eram primos, pois seu avô paterno, Alberto Manfredini, era o irmão mais novo de seu bisavô Alessandro Manfredini, seu avô materno. A família Manfredini eram imigrantes italianos da área de Sesto e Uniti, na província de Cremona, que se estabeleceram na província do Paraná. Seu avô materno, José Mariano de Barros Oliveira, era da cidade pernambucana de Jaboatão dos Guararapes, um dos ancestrais de sua avó materna, ou seja, seu tataravô, foi Henry Armstrong, nascido na Irlanda. Até os 6 anos, Renato morou no Rio de Janeiro com a família. Iniciou seus primeiros estudos no Colégio Olavo Bilac, na Ilha do Governador, zona norte da cidade. Nessa época, ele escreveu uma linda história chamada A Casa Velha, em Ruínas, que está disponível na íntegra. Em 1973, a família mudou-se do Rio de Janeiro para Brasília, mudando-se para Asa Sul. Em 1975, aos 15 anos, Renato começou a passar por uma das fases mais difíceis e curiosas de sua vida quando foi diagnosticado com epifisiólise, uma doença reumática. Quando souberam desse resultado, os médicos operaram e inseriram 3 pinos de platina na cintura. Renato sofria dessa doença, teve que ficar 6 meses deitado, imóvel, e no total se recuperou por cerca de 1 ano e meio. Durante o período de tratamento, Renato se dedicaria quase inteiramente a ouvir música, iniciando sua extensa coleção de discos dos mais variados estilos. Paralelamente ao tratamento de epifisiólise, passou no vestibular de jornalismo do Centro de Ensino Unificado de Brasília. Em 13 de março de 1978, Renato foi escolhido entre os professores da cultura inglesa para cumprimentar o príncipe Charles, quando participou da inauguração da nova sede da escola, durante sua visita ao Brasil naquele ano. Renato tinha apenas 17 anos, mas seu bom inglês lhe permitiu escolher. Aos 18 anos, Renato revelou à mãe que era gay. Dizia-se que o único filho deixado por Renato era fruto do relacionamento do cantor com uma fã, Rafaela Bueno, mas após a morte do cantor pensava-se que a criança seria adotada por Renato e criada pela avó de sua mãe, Maria do Carmo, mas esta história não foi confirmada. Em 2004, sua mãe processou, mas a família de Renato conseguiu manter o menino até a idade adulta. Entre 1978 e 1981, Renato Russo foi professor de língua e literatura inglesa na cultura inglesa. Ele era um professor muito procurado pelos pais dos alunos, que pediam que seus filhos fossem matriculados em suas aulas, mas foi demitido após um conflito entre ele e a administração, ao mesmo tempo em que trabalhava como repórter de rádio, que protegia os direitos dos consumidores, o Jornal da Feira, produzido pelo Ministério da Agricultura. Renato também trabalhou na apresentação de um programa de rádio sobre os Beatles, na Rádio FM de Brasília em 198. Renato Russo estava envolvido com drogas desde a juventude, mas durante o crescimento da Legião Urbana, seu envolvimento aumentou significativamente, entrando até no meio dos shows, conforme relatado por Dado Villa-Lobos. Renato continuou como trovador solitário, que cantava e tocava violão de 12 cordas sozinho, mas depois formou um grupo com Marcelo Bonfá na bateria, que mais tarde, com Dado Villa-Lobos e Renato Rocha, formou o grupo Legião Urbana. Suas maiores influências foram as bandas pós-punk que surgiram na época, especialmente Renato Russo, que imitava o trabalho de Robert Smith, vocalista do T-Cure, e Morrissey, ex-vocalista do T-Smiths.
Após os primeiros shows, Eduardo Paraná e Paulo Paulista deixaram a Legião. O cargo de guitarrista foi ocupado por Ico Ouro Preto, que permaneceu até o início de 1983. Seu lugar foi ocupado por Dado Villa-Lobos, que fundou o grupo Dado e o Reino Animal, com Marcelo Bonfá, Dinho Ouro Preto, Louro Jones e o tecladista Pedro Thompson. A entrada de Dado santificou a formação clássica da banda. O título Legião, que teve como baixista Renato Rocha, entre 1984 e 1989, Renato Russo atingiu o auge de sua carreira como cantor, construindo relações com fãs que eram messiânicos. Alguns veneravam o cantor como se ele fosse um deus. Os mesmos fãs ainda fizeram um trocadilho com o nome do grupo, Religião Urbana. Renato não ignorou esse texto e continuou negando que tivesse um Messias. Renato Russo viveu em uma época de ditadura militar, o que pode ser visto como algo que influenciou muito sua música e sua atitude perante a sociedade brasileira. Renato Russo faleceu no dia 11 de outubro de 1996, às 1h15 da madrugada, de doença pulmonar obstrutiva crônica, septicemia e infecção urinária, consequências da AIDS. Renato era HIV positivo desde 1989, mas nunca assumiu publicamente a doença.